Um carro elétrico usado, será que perde autonomia com o aumentar dos quilómetros? Se sim, quanta? É uma dúvida que tenho certeza que todos temos e que vamos responder em mais um vídeo do Stand Virtual com a ajuda da Spoticar e do Lucas Alves. O Lucas vai estar ao volante deste Peugeot E208 vermelho que tem sensivelmente 20 mil km e eu vou estar ao volante do Peugeot E208 cinzento que tem mais de 60 mil km. Vamos partir aqui das instalações da Stellantis de Sacavém, bem perto de Lisboa. E temos uma surpresa para o Lucas. O Lucas, desde que eu conheço, sempre me disse que há um sítio em Portugal que tu gostavas de conhecer, que é... Eu nunca fui a Nazaré. E é precisamente a Nazaré que vamos. São sensivelmente 100 km, os carros estão totalmente carregados, por isso vamos fazer este percurso relativamente breve e, chegados a Nazaré, vamos ter aqui o comparativo entre os dois carros e saber se há uma diferença significativa de consumo entre os dois. Lucas, bora lá? Bora. É isso. Bora. Até já. Bora. Ao contrário do vídeo anterior que gravamos com o Tiago Ginja, o nosso Office Manager, o Tiago que nunca tinha conduzido um carro elétrico, Lucas, tu já conduziste, para além de um carro automático, um carro elétrico, na verdade já tens aqui alguma experiência a conduzir este tipo de carros. Sim, eu já conduzi um carro elétrico, mas foi só um, e carro automático eu já conduzi uns 2 ou 3, mas eu diria que essa coisa do carro elétrico para mim é tudo muito novo. E o que é que estás a achar desta, em particular deste Peugeot 208? O interior deste Peugeot tem aqui uma particularidade, que sobretudo para quem não está habituado a conduzir estes carros da marca francesa, pode achar ligeiramente diferente, que é o iCockpit, é este volante de pequenas dimensões e o painel de instrumentos acima do volante em vez de no meio do volante. Eu acho que o fato do volante ser menor não incomoda nada a mim, eu acho que até dá um look mais esportivo para o carro. Mas sim, eu acho que é até confortável, não desgosto. Lucas, em relação ao facto deste Peugeot ser 100% elétrico, como é que está a tua autonomia neste momento, agora que já estamos a caminho da Nazaré, estamos praticamente a 100 km? Recordo que nós saímos os dois com os carros a 91% e sensivelmente 280 km de autonomia. Então, Marvin, agora o meu carro está com 268 km de autonomia. Eu não consigo ver a percentagem da bateria, mas diz aqui a autonomia 268 no modo normal. E sim, isso é importante referir. Eu também estou a conduzir no modo normal, ao contrário mais uma vez, do vídeo anterior que gravamos com o Tiago Ginja. Neste vídeo o objetivo não é ensinar o Lucas ou dar aqui alguns conselhos ao Lucas de como conduzir de forma mais eficiente um carro elétrico, mas sim de fazer um comparativo justo em condições exatamente iguais, ou mais iguais possíveis, entre os dois carros e vemos assim com que bateria ou com que percentagem de bateria é que chegamos à Nazaré e ver se efetivamente a quilometragem de um carro, ou o aumento da quilometragem de um carro tem impacto na autonomia do mesmo. Olha, eu tenho algumas questões, na verdade, algumas dúvidas que eu acho que você vai me ajudar a entender melhor. E uma delas, por exemplo, é... como é que se calcula a potência dos carros elétricos, né? Porque normalmente carro a combustão, tu dizes que o carro tem 160 cavalos ou 200 cavalos, pronto. E num carro elétrico eu nunca entendi como é que funciona essa coisa de medir a potência, né? Quantos cavalos eu digo que esse carro tem ou o que eu digo, né? No caso. Os carros, ou seja, a potência dos carros elétricos em termos de cavalos é exatamente igual à potência de um carro com motor a combustão. Ou seja, os dois carros têm motores. Simplesmente no caso dos carros com motor de combustão interna, o motor, lá está, a potência ao motor é transmitida através da combustão de gasóleo ou de gasolina. Num carro elétrico, o motor vai buscar essa energia à bateria, mas em termos de cavalos e de binário, é exatamente igual ser um carro elétrico ou um carro a combustão. Só que os carros elétricos, por norma, têm mais potência e mais binário do que um carro equivalente com motor a combustão, porque têm mais peso. Ainda assim, por norma, os carros elétricos acabam sempre por ter andamentos e prestações superiores às de um carro com motor a combustão. Por exemplo, no caso deste Peugeot 208, contamos com um motor elétrico de 136 cavalos e 260 Nm de binário. Apesar de, em termos de potência, este Peugeot 208 elétrico ter uma potência semelhante à da versão com motor a gasolina, ou seja, 130 cavalos,
O binário é bastante superior e, para além disso, está disponível instantaneamente, ao contrário dos carros com motor a combustão, onde o binário máximo está disponível apenas num curto regime de rotações. Por isso é que tu, quando conduzes um carro elétrico, sentes esta aceleração instantânea e, apesar das potências serem semelhantes, o binário é superior e, além disso, é instantâneo. Por isso é que tu sentes que o Peugeot é 208, ou seja, que a versão elétrica do 208 acelera mais ou anda mais do que um Peugeot 208 a gasolina ou diesel. E Marvin, eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte: o Peugeot 208 tem as duas versões, né, tanto a elétrica quanto o motor térmico, né, a combustão, e muda alguma coisa na questão do design do carro ou até no interior? Há alguma diferença ou são ambos iguais, são idênticos? No interior não há nenhuma diferença, a não ser que optes por um Peugeot 208 com motor a combustão e equipado com caixa manual. Os carros elétricos não têm caixa manual, não há nenhum carro elétrico no mercado com caixa manual, até porque os carros elétricos não têm velocidades, não têm propriamente velocidades, têm apenas uma marcha para a frente e outra para trás. De resto, no interior não há absolutamente diferença nenhuma. No exterior há apenas duas diferenças, mas que só são visíveis ou perceptíveis por um olho bastante treinado. A primeira é que, obviamente, na parte traseira não encontras nenhum tubo de escape, não há qualquer emissão de gases para a atmosfera num carro elétrico, e na parte frontal, como não há necessidade de arrefecer o motor, a grelha também está aqui neste caso disfarçada por um painel plástico e tem aberturas muito mais pequenas, porque apenas é necessário arrefecer a bateria e não os componentes, as partes móveis do motor elétrico. E outra coisa que eu queria comentar, Marvin, é que uma das coisas que eu mais gosto no carro elétrico é o fato de eu não ouvir assim muitos sons. Eu não ouço, não há barulho do motor, claro, eu não ouço assim muitos sons que me incomodam, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho positiva no carro elétrico, é o fato de não existir muitos sons externos que, para mim, particularmente, eu acho chato quando você está fazendo uma viagem, uma coisa assim, e tá sempre aquele som do motor, aquele barulho chato. E eu achei que o carro elétrico fosse apresentar um barulho maior em altas velocidades, mas até agora eu não ouvi nada no Peugeot. É verdade, o Peugeot 208 é um carro extremamente bem isolado. Houve aqui uma evolução enorme dentro da gama Peugeot, mesmo esta gama mais baixa, em termos de qualidade de construção e de robustez de construção. E agora, aproveitando que nós estamos a falar aí de carro elétrico e também estamos a falar sobre o carro em si, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto de viajar de carro. E na verdade um dos motivos de eu comprar o meu carro, eu comprei meu carro em abril desse ano, mas é um carro a combustão, não é um carro elétrico. Eu comprei justamente para poder fazer viagens com a minha namorada, com amigos e tal. E eu sempre tive receio de comprar um carro elétrico justamente porque eu quero viajar. Hoje, você acha que isso ainda é um tabu em relação ao carro elétrico? Ou é uma coisa que já ficou para trás e que uma pessoa pode comprar um carro elétrico também para viajar hoje em dia? Ainda há alguma relutância em relação aos carros elétricos, mas eu acho que é uma relutância muitas vezes acompanhada de desinformação, porque Portugal ocupa o 4º lugar na lista dos países da União Europeia com o maior número de pontos de carregamento. E além disso, os carros elétricos hoje em dia já permitem velocidades de carregamento bastante altas, o que significa que tu, numa paragem de 15, 20 minutos, tu consegues basicamente repor 80% da bateria do carro, e esses 80% são suficientes para tu percorreres mais de 250 km em praticamente qualquer carro disponível hoje no mercado. Por isso posso dizer, Lucas, com plena certeza e convicção, que é a mesma coisa fazeres uma viagem longa num carro elétrico ou num carro a combustão. A única coisa que muda é mesmo a preparação da viagem e tu consultares uma aplicação para saberes a localização dos postos de carregamento ou dos pontos de carregamento, o preço que ficará cada carregamento e a velocidade de cada posto. Porque não sei se sabias, mas os carros não carregam todos à mesma velocidade. Não, isso eu não sabia. O que eu sei é que há diferentes tipos de carregamento, mas eu não sabia que cada carro carregasse a uma determinada velocidade, isso eu não sabia. Podes carregar um carro elétrico numa tomada doméstica a 2,3 kW, o que, por exemplo, no caso deste Peugeot 208, que tem uma bateria de 50 kW, terias que dividir sensivelmente 50 por 2. Ou seja, demoraria-te sensivelmente 25 horas a carregar este carro do 0 aos 100%. Como tu nunca deixas o carro chegar a 0, portanto, a Peugeot anuncia aqui um tempo de carga de 22 horas e meia
para carregares este carro na totalidade numa tomada doméstica, ou seja, a 2,3 kW. Depois podes carregar numa wallbox de 7 ou de 22 kW e nesse caso tu demorarias sensivelmente 5 horas para carregar este carro numa wallbox doméstica. Depois tens os carregamentos públicos, que são carregamentos rápidos ou ultra rápidos. Num carregamento público a 50 kW, que são os mais comuns, diria, aqui em Portugal, este Peugeot 208 carrega a bateria dos 10 aos 80% em 41 minutos. Se quiseres utilizar um carregador ultra rápido, ou seja, de velocidades superiores a 150 kW, podes aproveitar ao máximo a potência do carregador interno deste Peugeot 208 ou E208, que é de 100 kW, ou seja, num carregamento a 100 kW, este Peugeot E208 consegue carregar dos 10 aos 80% em apenas 26 minutos. Marvin, aproveitando que nós falamos também sobre autonomia, e eu vou aproveitar esse momento para aprender o máximo aqui contigo e também tirar todas as dúvidas que eu tenho, que pode ser uma das dúvidas de alguém também que esteja assistindo o vídeo. Eu sou muito curioso em relação ao travão regenerativo, eu não sei se é bem esse o nome, mas eu queria saber uma coisa que só é possível regenerar a bateria se eu carregar nos travões, ou mesmo que eu não carregue nos travões, o carro está sempre a regenerar a bateria, a se aproveitar da inércia do carro, né? Como é que funciona isso? Eu tenho sempre que carregar nos travões ou nem por isso? Num carro elétrico, ao contrário de um carro a combustão, quando tu levantas o pé do acelerador, o carro abranda, mas não utiliza o travão, por isso os travões de um carro elétrico duram muitos mais quilómetros, ou as pastilhas de travão de um carro elétrico e os discos também, duram muito mais quilómetros do que os travões de um carro com motor a combustão. Apesar dos carros serem mais pesados e de efetivamente haver maior fadiga e maior desgaste de material quando o travão é aplicado, pelo peso, pela questão do peso, como tu utilizas menos vezes os travões e utilizas, lá está, a travagem regenerativa, que não é nada mais do que meter o motor elétrico a funcionar ao contrário e assim abrandar o carro e tu recuperares energia ou voltares a armazenar energia na bateria, isto permite que os travões durem mais tempo. Sempre que tu levantas o pé do acelerador ou sempre que tu efetivamente travas, num carro elétrico tu estás a recuperar energia, sendo que quando tu travas, efetivamente recuperas mais energia do que quando simplesmente levantas o travão. Mas sobretudo para conduzir em cidade, o Peugeot E208, se tu reparares aqui no manípulo, na alavanca das velocidades, tu tens um D e depois tens um B, certo? Sim, eu vejo aqui um D e um B, exato. Sabes o que é que faz este modo B? Não, esse modo B eu não faço ideia. Então, por exemplo, experimenta, para acionares o modo B, o D é de Drive, o B é de Braking. Ou seja, tu basicamente selecionas a alavanca de velocidades mais para trás e vais ver no computador de bordo que te aparece um B em vez de um D. Então experimenta colocar desse B e levantar o pé do acelerador. E agora eu tô no modo B agora, E quando eu tiro o pé do acelerador eu sinto que o carro trava um pouco, né? E também ali no painel de instrumentos já aparece que ele está a recarregar a bateria, aparece já a luz verde e aparece o charge, que está a recarregar a bateria. Mas Luca, o carro não está a travar, ou seja, tu, mesmo no modo B, tu não estás a aplicar travagem, ou seja, tu não estás a causar desgaste nem nas pastilhas, nem no disco de travão. Tu simplesmente estás a aumentar a travagem regenerativa do carro. Marvin, também aproveitando que você tinha comentado essa questão física, né, de como que os carros a combustão, quando você aplica os travões e aquilo transforma a energia cinética em energia térmica, eu acho que isso é uma coisa interessante dos carros elétricos, que é o que torna o carro elétrico ainda mais sustentável, porque o carro elétrico é sustentável por si só, porque já não produz os gases poluentes. Mas eu acho que só o fato também do carro elétrico ter a capacidade de usar a energia cinética para regenerar a própria bateria, eu acho que é mais uma componente do carro elétrico ser sustentável, entendeu? Porque no fundo o carro a combustão está sempre a jogar energia que é produzida através da combustão, né? Está sempre a jogar aquela energia fora na travagem, o que o carro elétrico não faz. E este ciclo, no fundo, que se fecha em relação à travagem e à recuperação de energia, em vez de dissipar energia sob forma de calor, reaproveitá-la para ser o combustível, entre aspas, do carro elétrico, não é a única economia circular que encontras a bordo de um carro elétrico. Por exemplo, há também este mito das baterias, de que quando um carro elétrico já fica obsoleto, quando o carro tem muitos anos, a bateria deixa de servir para potência ou para dar energia aos motores dos carros elétricos, que são lixo eletrónico. Isso não é verdade, porque já há várias empresas e já existem até pessoas que fazem isso, que aproveitam as baterias dos carros elétricos de primeira geração, que já não são suficientes para dar potência
ou ter uma autonomia suficiente para fazer mover um carro elétrico, que podem depois aproveitar essas baterias como acumuladores de energia, por exemplo, quando associadas a um painel solar, podem ser depois adaptadas e servirem para abastecer de energia uma casa, uma fábrica, um escritório e tornar assim as empresas autossustentáveis. Eu só queria dizer aqui uma coisa que eu acho que eu vou acabar esse vídeo com vontade de comprar um carro elétrico, cara, por causa de você. E olha que a tua carteira e o ambiente eu acho que iam agradecer. Yeah. Não, com certeza, com certeza. É porque quanto mais eu converso contigo também, eu tô de fato a utilizar o carro, eu tô a gostar do carro também, eu tenho percebido que há muitos mais pontos positivos do que negativos, eu diria. Então vamos ver, se calhar aí nos próximos meses ou no próximo ano eu ainda troco o meu carro por um carro elétrico e ainda vou Spot Car, não é? Se calhar ainda vou Spot Car para procurar o meu carro, meu próximo carro. Olha que eu acho que eles têm muita oferta e carros porreiros para ti. A Spot Car, aliás, é representante de marca de usados do maior grupo de marcas que existe neste momento no mundo, que é a Stellantis. Tu tens marcas desde Fiat, tens Peugeot, tens Citroën, tens Alfa Romeo, tens a Jeep. Praticamente todas estas marcas já têm modelos 100% elétricos na sua frota. Por isso, acho que se é a escolha que tu queres, a Spot Car é capaz de ter o carro que tu procuras. Então, se calhar depois dessa gravação, se puderes ligar lá para a Spot Car e pedir para guardar esse carro aqui para mim, eu acho que seria uma boa, hein? Mas eu quero esse, que agora esse aqui já foi o que eu conduzi, entendeu? Lucas, bem-vindo a Nazaré, mas antes de irmos conhecer a vila, vamos ao que realmente importa. O carro com mais quilómetros até acabou por gastar menos 2% de bateria do que o carro com menos quilómetros. Isto, claro, pode ter a ver com a utilização do ar-condicionado, com a utilização da travagem regenerativa e, claro, o Lucas não está tão habituado a conduzir um carro elétrico, como ele próprio mencionou, foi apenas a segunda vez que ele conduziu um carro elétrico, portanto tudo isto influencia. Mas o que conta é o resultado final. A diferença é muito pouco significativa e até funcionou ao contrário. Desfazemos por isso por total o mito de que os carros elétricos, com o passar do tempo ou dos quilómetros, perdem capacidade. Resta apenas agradecer aqui ao Lucas, obrigado por teres entrado nesta aventura, agradecer também à Spot Car e quanto a nós temos encontro marcado no próximo vídeo e na próxima aventura no stand virtual. Até à próxima. Até a próxima.